Eu vi na literatura e no cinema uma forma muito generosa de você passar seu conhecimento, você passar valores, você passa os valores de forma muito mais acessível. Todo mundo é universal. O universo fantástico, ele cria uma coisa muito que é diferente da literatura, que não é fantástico. Você trabalha arquétipos, trabalha bem os estereótipos, e isso é muito fácil, isso muda muito a vida das pessoas, né? Então, eu me apeguei muito aos valores morais, por exemplo, da Marvel, do Homem-Aranha, do lado dos X-Men, por exemplo, do lado todo da Marvel, por exemplo, que é eu me sentindo um adolescente rejeitado, solitário. A Marvel pegava justamente, os seus defeitos, na verdade, são os seus superpoderes, né? Então, quando o jovem, o adolescente, que está com a identidade em formação, se expõe a essa cultura, é igual imã e metal, né? Já um se atrai pelo outro e ele compra aquilo. Geralmente a primeira coisa que ele é exposto, ele já fica viciado. Seja Dragon Ball, Guerra nas Estrelas, depende de cada história, depende da primeira coisa que você foi exposto, você vai levar ela a vida toda, porque aquilo acaba sendo a sua referência, né? Num mundo tão doido, num mundo sem referência, aquilo penetra no imaginário dela muito forte. Tem uma série que eu sou completamente apaixonada. O nome é Glee. Coloca uma música assim de fundo. É uma série que eu sempre me inspirei muito, eu sempre me vi nela, principalmente na atriz principal, a Rachel. A história dela com o Finn, que é o ator que contracena com ela. Eles no começo não eram um casal, eles só eram pessoas que só estavam, sabe, na mesma escola, no mesmo lugar e vivendo a mesma coisa juntos. E ela sempre amou ele, sempre gostou dele, e ele não via muito isso, e quando ele percebeu, eles ficaram juntos, e é uma das minhas histórias favoritas assim no mundo. Quando eu era criança, eu sempre fui muito boa em comer. Eu comia tudo, eu era ótima. Na época que eu era criança, tinha a Magali, e eu me identificava muito com ela, porque ela comia muito, e eu comia muito, e meu avô sempre me dizia que eu comia muito, então eu sempre acreditei nele. Então, eu sempre gostei da Magali, eu sempre achei ela demais, porque ela comia e todo mundo falava, tipo, porra, você tá comendo muito. E ela ficava, tipo, eu tô comendo mesmo, porque eu gosto de comer. E aí eu acho que é assim, sabe? Eu acho que as pessoas têm que se sentir assim, se você quer comer, você come. E eu sempre me identifiquei com ela. A história que me marcou muito numa série foi na série Atlanta, que é uma série nova. Que é uma série sobre rap. Que aí é um cara que ele tá tentando emplacar no rap, ele vende drogas, inclusive, junto com o rap. E teve um episódio que ele falou que, tipo, o rap não é sobre ganhar dinheiro, tá ligado? O rap é sobre toda uma cultura, um povo se libertar. E eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que esse episódio, ele foi muito legal. Eu gostei muito. E eu gosto pra caralho dessa série. A história que me marcou bastante foi a história da Miss Marvel, que é uma mulher muçulmana, uma menina muçulmana. Ela ainda é adolescente e ela se mudou para a cidade com a família. E nessa história ela tem que descobrir várias coisas e ela enfrenta várias coisas.
ela recebe os poderes da Miss Marvel, que vira Capitã Marvel. E aí, desde então, tipo, assim que ela recebe os poderes dela, ela se vê no corpo da Capitã Marvel, que é aquele padrão loiro, não sei o quê. E aí ela vê que não é tudo aquilo, sabe? É tipo desconfortável que não é ela. Então ela vai buscando meios de ser a heroína que ela realmente é. E ela, na minha opinião, é uma das heroínas mais autênticas, por isso que eu gosto tanto dela. Porque ela é uma menina normal e ela tem que descobrir as coisas sozinhas. E ela é uma voz, uma representatividade tanto feminina quanto, não sei, para as pessoas muçulmanas que sofrem preconceito com a religião. Tem muitas questões, tipo, além da história, tipo, política, social, religiosa, enfim. É muito incrível a história da Miss Marvel aí. Bom, eu me identifico muito com um personagem de um jogo, o nome dele é Lee Sin, e eu gosto muito dele porque a história dele é interessante, tem muito a ver com o que acontece hoje em dia nas religiões, sem falar que ele é cego, então às vezes quando você está em um ambiente novo, você meio que fica cego, então sei lá, eu me sinto muito cego em lugares novos e acaba que isso vira uma identidade minha. O personagem que eu me identifico muito tem muitos, mas eu acho que de todos que eu já li sobre, etc., eu não sei muito bem pronunciar o nome, porque é em japonês e eu não presto muita atenção quando eles estão falando, eu leio só as legendas. Então, é o Reigen, de Mob Psycho, porque ele é uma pessoa que não tem muita fé nele mesmo, por mais que ele aja como se tivesse. Mas ele ainda assim, sabe, tenta ajudar os amigos dele, etc. De um jeito bem estranho, mas ainda assim tenta. Tem um filme de animação, que é a animação stop motion, que se chama Kubi e as Cordas Mágicas. Foi um filme que eu só ano passado, mas eu assisti esse ano. Então, foi um filme, quando assisti esse ano, foi tipo exatamente o que eu precisava ouvir no momento. Porque não é um filme exatamente de autoajuda, mas a história é sobre... A história é sobre histórias, literalmente. E sobre como o que a gente vive já é uma. E que em algum momento ela vai acabar. E como eu já passei muitas coisas esse ano que foram meio pesadas, o filme me ajudou um pouco de coisa. Uma história que me marcou foi a do Ted, do How I Met Your Mother, que no caso às vezes parece que eu me identifico com ele porque ele sempre está procurando uma namorada, e aí ele sempre se apaixona pela pessoa e fica lá, caraca, eu amo ela, e fica pensando nela o dia todo, e fica nesse negócio, sabe, de gente apaixonada. E aí no final eu tenho um final feliz, e eu espero que seja um final feliz pra mim também, né? Acho que é isso.